Boa noite, Frontline. Que é isso? Estão com fome? Já estão pensando no pastel? Pô, tá fraco. Vou fazer igual o Alice. Contrário. E aí, gente? Como é que vocês estão? Estão acordados? Lá no retiro tinha desculpa de manhã que vocês estavam cansados, né? Então, agora à noite, espero que todos estejam acordados. Só tirar a senha aqui. E aí, quem foi lá no retiro? Quem estava lá com a gente? Levanta a mão aí. E quem não foi nesse, mas vai estar no próximo? Levanta a mão aí. É isso aí, gente. Vamos lá. Retiro foram dias no quais a gente viveu os extremos, né? Um mix, onde tinha choro durante o culto, tinha muita alegria também. A gente começava lá, ó, sentia a falta aqui do Jesus me movimenta para a direita, para a esquerda e me rebata. A gente começava lá na animação, o culto, né? Tinha os memes, que é onde a gente mais riu durante essa semana, né? Então, cara, teve um dia que eu não consegui trabalhar. Na quinta-feira, Renato tirou uma foto minha, cara, eu não conseguia parar de rir. Toda hora tava botando alguma coisa no grupo, cara, não conseguia trabalhar. Mas, graças a Deus, eu entreguei a demanda do dia e finalizei. Mas, uma coisa que eu falei no último culto, na terça-feira de manhã, é que não é possível que quem foi não saiu com algo daquele retiro. Não só a alegria, a brincadeira, a animação, os memes, né? Eu acredito que quem foi recebeu algo. Recebeu uma palavra, recebeu uma direção, recebeu um confronto. Recebemos semente naquele retiro. E agora fica a pergunta, o que a gente vai fazer com o que a gente recebeu? Essas sementes não foram só para as pessoas que foram no retiro. Essas sementes, elas são plantadas nos cultos que a gente vem no domingo, em algumas palavras que a gente está ali no YouTube acompanhando e que às vezes falam com a gente e logo depois a gente esquece. Às vezes a galera do Rios lá, ó, tá passando lá, viu um Rios que, pô, tem uma palavra forte que impactou sua vida. E o que você fez com aquele Rios? Salvou para ver depois? Ou você esqueceu ele logo em seguida? Também pode ser no devocional que você estava fazendo, leu um texto e aquele texto de imediato impactou você. Mas logo em seguida você entrou no automático do seu dia a dia e você esqueceu aquilo que você leu no seu devocional. Chega à noite e você nem lembra o que você leu de manhã. Ou chega à noite e você está lendo com sono e de manhã você nem lembra o que você leu. Hoje eu queria citar para vocês a parábola dos talentos, que está em Mateus 25. Enquanto vocês vão abrindo aí, vou estar orando aqui pela gente. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nesse dia, Senhor. Direcionando, Senhor, tudo que for falado aqui nesse altar, Senhor. Que não seja eu, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo me direcionando, Senhor. Meu Pai, que o Senhor fale, Senhor, aquilo que cada coração, cada mente aqui precisa ouvir, Senhor. Meu Pai, que nós não venhamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, caia no nosso coração, Senhor. Semeie, Senhor, germine e frutifique, Senhor. É a oração que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Mateus 25, 14, que vai falar assim: e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos,
ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5. E disse: Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. Aqui, a gente vê que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, mas todos eles receberam algo. Na volta do seu senhor, todos eles foram questionados sobre o que eles fizeram com aquilo que eles receberam. O que eles multiplicaram, o que eles aplicaram e teve retorno. O Senhor, quando Ele entregou os talentos para eles, não determinou, falou assim, ó, você que está com 5, você tem que, na volta, eu tenho que ter mais 5. Você tem que estar com 10. E você com 2, na volta, você tem que estar com mais 2. E você com 1 tem que estar com mais 1. Ele não determinou isso. Nunca foi a quantidade, mas foi a fidelidade. Assim também foi nesse retiro e na nossa vida. Talvez você tenha recebido uma palavra específica, talvez tenha recebido uma cura, talvez tenha recebido um chamado. Talvez tenha recebido um confronto simples, que para você não é nada. Para você, eu senti um leve incômodo em algo que eu estou fazendo, mas não é nada. Mas você recebeu. E Deus, Ele não derrama a palavra para entretenimento espiritual. Ele entrega semente na nossa vida, como está em Mateus 13, na parábola do semeador, que eu vou pedir para vocês abrirem também. Só voltar um pouquinho. Mateus 13, versículo 3. Todo mundo? Amém? Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Nós, às vezes, ignoramos as sementes que Deus nos dá. E por muitas vezes até desanimamos, porque de tanto a gente semear na vida de alguém, aquele nosso melhor amigo, todo dia você está lá, olha, vamos lá na igreja comigo, olha, vamos lá na célula comigo. Pô, sua célula na quinta, na quarta-feira, sempre vem ele na mente. Aí você manda aquela mensagem: oi, tudo bem? Bom dia. Você espera dar bom dia, você já pergunta: hoje tem célula, mas é sempre na quarta-feira, né? Por que você não manda na terça? Por que você não manda na segunda? Se antecipa. Mostra para ele que você está lembrando dele em outros dias, não só na prévia da célula. Muda a estratégia, porque às vezes a gente está semeando num solo que é difícil de frutificar, mas também cabe a nós, semeadores, saber estrategicamente semear. Então, se não dá certo, não está dando certo de uma forma, vai de outra. Hoje nós vamos olhar para 3 pessoas, 3 posturas que estão totalmente diferentes diante da presença de Deus.
Um deles é um solo que é pedregoso, o outro é espinhoso e o outro foi um solo fértil. E eles são os filhos de Eli e Samuel. E no final a gente vai decidir qual dessas posturas será a nossa, no final da palavra. O primeiro deles, vamos falar sobre os filhos de Eli. 1 Samuel 2. Esse está lá no começo da Bíblia, hein, galera? Primeira Samuel 2, 12. Que diz assim, todo mundo achou? Amém? Amém. Os filhos de Eli, eles eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Em outra versão aqui, fala que eles eram homens ímpios e não conheciam o Senhor. Os filhos de Eli, eles viviam no templo, serviam no lugar onde habitava a presença de Deus. Naquela época, a presença de Deus ela é representada num lugar específico do templo, onde poucas pessoas tinham acesso. E eles, por serem filhos do sacerdote Eli, eles tinham acesso a um local que nem todos tinham. Então, eles estavam tão próximos do que outras pessoas, mas não aproveitavam esse privilégio. E o texto ele continua e revela algo assustador, porque no final desse versículo falam que eles não conheciam o Senhor, mesmo caminhando perto. Imagina, você convive com uma pessoa diariamente, ali, está perto daquela presença, mas chega no final de um mês, que é um período curto, você não conhece nada. Tem uma dinâmica que a gente já fez em algumas células, que é para você conhecer, aprender algo da outra pessoa, duas coisas que ela tem em comum com você. E ali naquele curto espaço de tempo você conhece já duas coisas que você tem em comum. Eu lembro que uma vez que a gente fez aqui, o Vitor, lá da Macário, descobri que ele era vascaíno, descobri que ele gostava de futebol, então assim, a gente vai descobrindo coisas rápidas. Mas Deus, que está próximo da gente todos os dias, e eles aqui, os filhos de Eli, tinham essa possibilidade, eles não conheciam. Eles estavam perto do altar, mas longe da intimidade. Estavam no ambiente certo, mas com o coração errado. Eram como solo pedregoso. Viviam dentro do templo, tinham acesso a um lugar que era limitado, poucos tinham, mas eles escolheram não frutificar. O pai deles era Eli. Eli era uma referência para aquele povo. Eli começava a falar, o povo parava para escutar, porque ele era a referência do povo de Israel. Eles tinham a possibilidade de conviver com Eli, e eles não extraíam a mais do que o povo tinha. Eles escolheram não se aprofundar. Eles escolheram não frutificar. No versículo 17, do mesmo capítulo, 2:17, vai dizer assim: era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezavam algo que era santo. Eles desprezavam o sacrifício que as outras pessoas iam lá ofertar. Você imagina alguém que tanto sofreu, tanto batalhou para chegar lá, entregar uma oferta, e chega aqui no gasofilácio, alguém chega e bota para baixo a tua oferta, ou não dá valor à oferta que você está vindo depositar aqui. Como é que você ia se sentir? Péssimo. Você nunca mais ia voltar aqui. Era exatamente o que os filhos de Eli faziam. Eles estavam desprezando o que era santo. E é uma coisa que confronta a gente, porque é possível estar no retiro 4 dias, mergulhados na presença,
e sair de lá igual que a gente entrou. É possível estar aqui, ó, louvor tocando, dando a vida, nossa, bem melhor do que lá no sítio, não é não, Igor? A estrutura, lá já era a bênção, mas aqui, pô, eu estava ali atrás, já estava sentindo totalmente a diferença. Mas não se render, mesmo com toda a qualidade, mesmo com todos os instrumentos, mesmo com toda a dedicação do pessoal do louvor, que chegou aqui 5 horas da tarde para ensaiar. Esses 30 minutos que eles louvaram aqui, e entregaram com excelência. Você pode estar ouvindo toda essa oferta que eles estão fazendo aqui e não se render. É possível estar na igreja e não ter relacionamento. É possível a igreja aqui ser somente um túnel, onde você entra lá pela Arquias e sai pela Frederico. Da mesma forma. Só passando pelo vazio aqui, ó. E sua vida nem é impactada por nada que foi falado aqui. É possível estar perto da tenda e longe da presença, assim como acontecia com os filhos de Eli. Conversando com alguns jovens, não daqui, né, daqui também, né, mas a maior parte dessas conversas eram de jovens de outra igreja, que a gente fazia parte. A maioria deles falavam assim, cara, teve um momento que o ministério servir ficou pesado. Cara, entrou num automático, que eu tava ali, pô, chegava sexta-feira, dava o check-out no trabalho, já tava pensando em como é que ia ser o ensaio no sábado, como é que ia terminar o culto, como é que ia estar no culto de domingo, como é que eu tenho que estar na escola do avivamento, como é que isso, aquilo e tal, e pum, passou o final de semana. E aí eles começaram a viver o servir, não servindo, mas viver somente fazendo porque gostam. Gostam de vir aqui tocar uma guitarra, gostam de estar aqui em cima do altar louvando a Deus, gostam de estar ali com um colete, intercedendo, gostam de estar lá na técnica, gostam de estar com o celular gravando o culto, gostam de estar lá na cantina servindo as pessoas. Mas quando a gente faz isso sem um propósito, a gente só está fazendo porque a gente gosta e não porque a gente ama Cristo. Eu vi essa semana um vídeo em que estava lá o diabo e o seu aprendiz, olhando o melhor marceneiro daquela região. E ele tentando com machado derrubar a árvore, né? E aí o aprendiz vira para o diabo e fala assim, pô, por que a gente está aqui observando? Se ele é o melhor marceneiro, o que a gente está fazendo aqui? Aí o diabo fala para ele, fala assim, cara, a gente está aqui, sabe por quê? Porque esses daí são os melhores, mas eles não param para amolar o machado, porque se eles param para amolar o machado, eles iam dar um trabalho tremendo para a gente, mas eles estão fazendo tanta força, tão no automático, na força deles, que daqui a pouco eles se cansam. E no final do vídeo está lá, o melhor marceneiro se cansando. Os filhos de Eli, eles tinham tudo que muitos queriam naquela época. Viviam perto da presença, ocupavam posições honrosas no templo e ainda assim entraram no automático. Não deixaram o evangelho criar raiz. Não pararam para enxergar o pecado que eles estavam cometendo. Muitos de nós estamos entrando no automático na nossa vida. Estamos ficando frios dentro da igreja. E isso é um dos maiores maus que podem acontecer. Porque mesmo Cristo fala, aquele que é morto, colocarei para fora. Então a gente tem que buscar estar próximo de Deus e quente, fervendo, queimando pela presença dele. Assim a gente tem muitos na nossa geração que correram tanto no início, começaram a servir, não, beleza, conta comigo, eu não sei tocar teclado, mas eu aprendo, eu não sei manusear uma câmera, mas eu aprendo, eu não sei servir um café,
Mas tá aí o Júnior, que é especialista de ensinar. Eu tô lá no Join. Eu não sei interceder, mas Pai Nosso que está no céu está aqui, ó. Então eu vou colocar em prática a oração que Deus me ensinou. Tô pronto. No início da corrida tá lá, com maior disposição. Mas a gente não consegue manter o ritmo. Uma Aninha aqui, ó, meia maratonista. Ah, não é não? Não, mas já correu, não correu? 21 km. Você tava com o mesmo ritmo no 21 quando tava no primeiro? Duvido. Nunca. Pace no início tava 4. Não, o pace tava 5 minutos, 6. Pô, no 21 já tava 10. E assim a gente chega no início com maior gás, maior ritmo. Mas quando a gente não para se hidratar, quando a gente não para amolar o nosso machado, a gente se cansa. E aí é onde a gente abre brechas. E aí é onde o inimigo, ele usa para começar a entrar no nosso coração, na nossa mente e nos enfraquecer. Começa a nessas brechas gerar dúvidas que a gente nem tinha. Começa a questionar a nossa liderança, que para a gente era tão honrosa. Nossos líderes que no nosso início da corrida ali eram os nossos, pô, caramba, eu quero ser esse cara aí quando crescer. Mas quando você dá brecha, quando você se cansa, você começa a enxergar coisas que você nem enxergava. E às vezes coisas que nem tem. Mas porque você está cansado, você começa a delirar. Eu lembro da gente fazendo uma viagem lá no Nordeste de carro. E aí o primeiro trecho era o mais longo, que a gente ia pegar o carro de Salvador e ir até Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas. E aí esse trecho ele duraria em torno de 13 horas. E aí beleza, combinamos, ó, vamos sair cedo, pegar o café, vamos pegar o carro e pum, vamos almoçar em Maceió, vamos jantar, não, vamos almoçar em Sergipe, jantar em Maceió e chegando lá em Porto de Galinhas, vamos estar chegando lá no final da noite. Estou eu dirigindo na estrada já 1 hora. O único pedágio que eu peguei no Nordeste, que a gente dirigiu de Salvador até São Luís do Maranhão. O único pedágio que eu peguei no Nordeste, fui pagar o pedágio com dinheiro. Falei, caramba, cadê o dinheiro? O dinheiro estava na identidade, né, da Renata. Falei, Renata, cadê tua identidade e tal, não sei o quê. Isso já 1 hora já na estrada. A Renata esqueceu a identidade no hotel. E aí tá a gente dando retorno no pedágio, voltando 1 hora de estrada, para depois andar mais 1 hora. Então a viagem que era 13 horas já virou 15, fora as paradas. Era pra gente almoçar em Sergipe, a gente chegou já lá 4 horas da tarde, já no pôr do sol. Aí era pra gente jantar em Maceió, já chegamos lá meia-noite. Chegamos em Porto de Galinhas já 3 horas da manhã, para sair 7 horas da manhã pro passeio. Mas o que mais me pegou foi o último trecho, que era de Maceió até Porto de Galinhas. Ali, meu amigo, eu já não estava mais aguentando dirigir. A Renata não dirigia na época, ainda não, mas vai tirar a carteira em nome de Jesus esse ano. Eu já não aguentava mais ver estrada, mato, já era de noite, então já estava vendo só breu. É uma estrada que não tinha posto, então eu já estava com a minha visão já viajando. Eu já estava vendo 2 pistas, já estava vendo elefante rindo da minha cara, já estava vendo a girafa. Meu irmão, parecia que eu estava na África já estava alucinado, só queria chegar. Tanto que a gente encontrou, o primeiro posto que a gente encontrou, eu parei, abasteci, eu falei, meu amigo, dá para eu dormir aqui rapidinho? Eu preciso dormir para pelo menos chegar no hotel. E confiei. Primeira vez que eu tinha visto aquele cara ali no posto, ele poderia ter feito o que queria lá com a gente. Confiei nele, dormi, mas cheguei.
Mas o que eu quero falar com essa história? Depois de tanto tempo, mesmo sendo algo que era normal, dirigir, de tanto tempo ficar ali na estrada, eu comecei a alucinar. Comecei a ver coisas que nunca existiram. Eu falei com a Renata, falei, cara, amanhã a gente vai pegar essa estrada voltando para fazer o passeio. Tu vai ver como é que isso aqui é lindo. E aconteceu. Na manhã seguinte, a gente pegando a mesma estrada, voltando de manhã, vendo o horizonte, linda a estrada, mas de noite era um terror, meu amigo. Eu já não estava mais aguentando ver aquela estrada. E assim somos nós. Às vezes, de tão cansado que a gente está correndo no mesmo lugar, a gente começa a alucinar. Começa a ver coisa que não existe. Começa a imaginar um amigo de célula fazendo picuinha contigo, sendo que ele nem imaginou fazer isso. A gente começa a criar dúvidas no Evangelho. Começa a pesquisar. Será que tem brechas na Bíblia? Sendo que em vez disso você tinha que perguntar, como é que eu aplico a Bíblia na minha vida? Mas isso é por causa do seu cansaço. Assim como os filhos de Eli, você pode estar cansado. Mas lembre que o Senhor te deu uma semente. E você vai deixar essa semente criar raiz e o reino se tornar a sua prioridade. Ou você vai desprezar essa semente? Temos várias ferramentas aqui que o Evangelho possa criar raiz na sua vida. Comece primeiro pela leitura da Bíblia. Porque é muito fácil, é maravilhoso pegar o devocional do pastor Josué ali, mastigadinho. Algo que ele se dedicou tanto para escrever, para a gente poder ter um norte. Mas é um norte, meu amigo. Porque o mar com Deus é bem bravo. E se você não conhecer ele a fundo, você vai afundar. Não adianta você ter só um mapa, falando assim, vai para lá. Se você não conhecer o mar, você pode bater numa rocha ali que você nem conhece. Você pode estar passando por um ambiente ali que é tão raso que você vai bater ali e vai acabar com o teu barco. E por isso, a primeira ferramenta é lermos a Bíblia. Lermos além do devocional prático, mastigado. É buscarmos ter sede e fome da palavra. Essa palavra que resiste há tantos anos, que tantas pessoas tentaram mudá-la, mas não tem como dar um ponto ou uma vírgula dessa palavra. Então, aproveite, tantas pessoas morreram para essa mensagem estar chegando aí no seu celular, na sua Bíblia de papel. Aproveite essa liberdade que você tem, diversas traduções de Bíblias diferentes. Se você está achando chato uma versão da Bíblia, tem 500 outras para você aplicar. Se você está achando chato ler a Bíblia, tem Bíblia em áudio. Se você está achando chato escutar a Bíblia, tem Bíblia em vídeo, meu amigo. Para de dar desculpa. Ferramentas tem um monte. Outras ferramentas são que a gente tem aqui na nossa igreja, como a Renata falou, escola do avivamento, que é 1 hora antes do culto de domingo. Você vai chegar 1 horinha antes. Esteja aqui procurando se aprofundar, procurando melhorar esse relacionamento que você tem com Deus. Temos a Atitude Vision, onde a gente pode estar alinhando a nossa visão, onde eu falei aqui que pode estar deturpada, aí onde a gente pode estar aqui viajando, pensando coisas da igreja, às vezes que a gente nunca nem viveu. Você pode estar alinhando na Atitude Vision. E dentre outras ferramentas que a gente tem. Mas uma coisa eu te falo, se você não buscar criar raízes nas sementes que Deus te deu,
essas sementes vão morrer dentro de você. E você vai morrer junto com elas. Assim como o Wallace falou no weekend, Deus não tem compromisso com a nossa falta de preparo. Então, para de dar desculpa. O servo que tinha 1 talento, quando o Senhor voltou, ele começou a dar desculpa primeiro. Não, eu sei que o Senhor é mau, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Pega essa palavra e aplica na sua vida. Busca se aprofundar, para você ter base, para você frutificar essa palavra na vida de outra pessoa. O segundo caso que vamos ver aqui é Eli. Eli, ele tinha experiência, mas ele foi omisso. 1 Samuel 3, versículo 13. Que vai dizer assim: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ele sabia, mas não agiu. Ele viu, mas não confrontou. Ele tinha experiência com Deus, mas negligenciou as responsabilidades dele. Eli seria como o solo com espinhos. Mesmo com as suas experiências com Deus, o pecado dos seus filhos se tornaram espinhos e sufocaram as suas experiências, ao ponto de que a referência que o povo tinha dele começou a ser destruída. Aqui a gente vê uma das principais funções dos sentinelas, que foi o tema do retiro, que está em Ezequiel 33:7, que diz assim: ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciarás da minha verdade. O sentinela, ele ouve e ele anuncia, porque se ele vê o perigo, ele não avisa, ele se torna responsável. Lembra que a gente falou que ele está lá na torre de noite, onde está todo mundo dormindo, e se ele escuta algo naquela região que ele está vigiando e não avisa, a cidade, ela fica ali à mercê, e ele se torna responsável do que for acontecer com aquela cidade. Ele representa quem tem histórico com Deus, quem tem experiência com Deus, quem já viveu momentos fortíssimos, mas relaxou na vigilância. Deixa eu te falar uma coisa: de tô nem aí, nada a ver, o inferno está cheio. Um dos piores problemas para se tratar é uma infiltração. Ela começa devagarinho, onde ninguém está vendo. Ela pode começar aqui e pingar lá na caixa. E daqui a pouco, ó, de tanto ela pingar, ela vai se formando uma mancha, onde ela está pingando, onde ela está infiltrando. E daqui a pouco, do nada, desaba, cai um pedaço. É uma infiltração na sua vida. Eu já citei esse exemplo, acho que nas 2 vezes que eu preguei. Mas se eu estou citando agora de novo, é porque alguém não ouviu. Ela começa com uma piadinha com fundo crítico contra a fé e você ri. A gente acabou de passar pelo carnaval aí, e mais uma vez, não teve nada de novo. Mais uma vez, tentaram confrontar a nossa fé. Mais uma vez, de forma engraçada. E aí lá onde você estuda, onde você trabalha, vai ter um enviado do inimigo que vai fazer uma piadinha. E aí você vai rir. E aí você vai dar abertura para isso. Às vezes, essa goteira é um pecado que você comete e você esconde.
Você acha mesmo que dá para esconder um boi embaixo de um tapete? Você acha que dá para esconder um corpo embaixo do tapete? Meu amigo, o pecado que você acha que está escondendo de Deus, Ele já viu, meu, há muito tempo. Você pode estar tentando esconder Ele da gente. Isso aí pode ser até fácil. Mas Deus, que está com a gente todo o tempo, Ele vê tudo. E isso é só o início da sua goteira. Daqui a pouco o teu teto vai cair. Uma pessoa que às vezes Deus colocou no seu cuidado, que no início você falou assim: caramba, é a primeira alma que eu vou ganhar para Jesus. Pega no braço dela, é você que eu vou levar para o batismo, hein? Primeira pessoa. Mas só que ela começa a ficar difícil. Começa a confrontar a sua fé, só que você não tem profundidade para responder. Começa a te perguntar todo dia sobre algo da palavra e você fica impaciente para responder. Porque se você não faz o devocional todo dia, quanto mais responder alguém, né? E essa pessoa começa a se tornar um chato. A sede dela começa a se tornar um incômodo para você. Você é o caixa d'água de Deus, né? Você é o que tem líquido por todo o tempo, né? Ninguém pode pegar uma água com você, né? E aí, essa pessoa começa a se sentir abandonada. Porque aquela que você pegou no bracinho e falou assim: vou te acompanhar até o batismo, você já largou ela no meio do caminho. Falou assim: ah não, vou caminhar com essa pessoa chata pra caramba. Tem várias pessoas mais legais lá na igreja. Pô, aprendo várias coisas com ela. Mas não é só aprender não, meu amigo, é ensinar também. E aí você chega pra ela não, mas no secreto, onde você acha que ninguém tá vendo, e fala assim: ó, tô nem aí. Se ela se afastou, eu que não vou correr por ela, pô, salvação individual. Molinho dar essa desculpa, né? Mas essa alma vai ser cobrada de você. Quando o seu líder ele te orienta contra algo que você está querendo viver, que a gente falou no último culto, né? É muito fácil obedecer quando a gente fala que quer ir para a esquerda e Deus orienta: vai para a esquerda. E tu vai, ó, molinho, vai cantando, dançando, brincando. Agora quando ele fala para você ir para a direita e você quer ir para a esquerda, não quero. Mas igual a Radassa. Pô, meu amigo, hoje ela cismou que ela queria calçar uma sandália. Caraca, pô, eu cometi o mole de falar assim: meu amor, qual é o armário, qual é a sandália que você quer calçar? Aí abriu o armário assim, ela: esse. Meu irmão, a sandália não tinha nada a ver com o vestido, nada. Parecia que ela estava com a sandália de palhaço. Mas ela escolheu. Chegou eu, falei: mostra lá para a mamãe, vê o que ela acha. Chegou no quarto, a mamãe parecia o Tarminha. Ai, como assim? Tava lá. Por que você deixou ela escolher essa sandália, cara? Mas aí eu falei: não, deixa que eu resolvo. Vou resolver. Comecei a negociar, eu falei: pô, minha filha, mas tem isso, tem aquilo. Pô, essa sandália é mais bonita, essa sandália aqui é da Branca de Neve. A Branca de Neve ia escolher ela. E ela: não quero essa. Meu irmão, eu tirei ela do lugar e ela: não quero. A gente é igualzinho, cara. A gente só não vê. Pô, se a gente visse, cara, ia ser engraçadão. Ia virar um meme, figurinha fato. Deus puxando para a esquerda e a gente assim, ó.
Mas aí o teu líder começa a te orientar, com calma, com carinho, falando: meu filho, você está indo para a beira do abismo, você está indo para a morte. Mas aí você fala: o quê? Eu quero ir para lá mesmo. Tu tá velho, cara. Tô nem aí porque tu tá falando. Entramos num debate de gerações lá no grupo. Vocês são da Alfa, galera mais nova, que eu vi lá. Aí tu fala pro teu líder assim: tu é da geração X, Y, tu não sabe nem o que eu tô vivendo, pô. Tô nem aí porque tu me orienta. Eu sei de tudo. Mas lembra que de tô nem aí e de nada a ver, o inferno está cheio. E assim foi Eli. Quando ele começou a naturalizar os pecados dos filhos dele. Se Deus ainda está falando, meu amigo, através do seu líder, é porque ainda tem tempo. Hoje há pessoas que precisam parar de ignorar o que Deus já mandou você tratar. Eli não teve tempo, mas ele foi avisado. E o resultado final foi a morte dos filhos. Você vai esperar morrer para poder tratar? Você vai esperar estar lá na sarjeta, com saudade de voltar para a intimidade que Deus tem agora com você? Não vai embora não, cara. Começa a tratar agora, velho. Aproveita que você está pertinho. O Pai está de braços abertos para você, cara. Está usando o teu líder aí. Teus líderes estão totalmente disponíveis para você. Aproveita, mano. O nosso último exemplo é Samuel. Samuel, ele ouviu, respondeu e multiplicou as sementes que Deus deu para a vida dele. 1 Samuel 3, versículos 1 ao 4. Vai dizer assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Versículo 10 vai nos dizer: o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Esta é a postura de um sentinela: ouvir antes de falar, responder antes de agir, buscar presença antes da missão. Samuel, ele recebeu a semente da sua mãe, Ana. Naquela época, não ter filhos era considerado uma vergonha. Ana, ela sofria humilhação, inclusive de Penina, que era outra mulher de Eucana, seu marido. Angustiada, Ana, em um momento, ela se derramou de uma forma tão grande em oração, que Eli, o sacerdote, vendo ali, chegou a pensar que ela estava bêbada. E mais uma vez, ela foi humilhada. Mesmo no momento que ela estava tão mergulhada, mas diante de toda humilhação, ela permaneceu firme. E além de permanecer firme, ela pediu algo impossível. Além de pedir, ela semeou.
ela prometeu que se tivesse um filho, ele serviria no templo. E essa semente gerou um dos profetas mais usados por Deus, que foi Samuel. Samuel, ele restaurou a espiritualidade do povo de Israel, ungiu reis como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Samuel, ele poderia ter vivido apenas da experiência da mãe. A mãe dele colocou ele nos lugares mais nobres, que é no templo. Mas ele foi além. Ele dedicou a sua vida, ele dormia no templo. Ele buscava Deus tão íntimo, que ele não era nem da família do sacerdote, mas Deus o honrou. Ele pegou a semente da sua mãe e multiplicou. Isso nos conecta com Mateus 25, que é a parábola dos talentos, onde no final, ao servo que tinha 5 talentos e 2 talentos, ele falou: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Deus não te cobra quantidade, Ele cobra fidelidade. Talvez você tenha vivido algo simples nesse retiro, um simples incômodo, algo que ainda não gerou uma transformação, mas quando germinar, vai ser algo extraordinário. Hoje, nós vimos agora 3 exemplos. Os filhos de Eli, que desprezaram a semente que Deus deu para eles. Eli, que negligenciou a semente. E Samuel, que multiplicou a semente. E agora, meu amigo, é com você. Antes da missão, que nós venhamos buscar a presença de Deus. Como Moisés declarou, declare você hoje: se a tua presença não for conosco para os próximos dias, não me faças subir daqui. Não queremos promessa sem presença. Não queremos evento sem transformação. Não queremos emoção sem constância. Queremos semear a semente que Deus nos deu. Queremos frutificar a semente que Deus nos deu. Queremos permanecer como sentinelas. Vivemos 4 dias nesse retiro. Acabou o retiro. Vivemos 4 dias até esse culto. O que você fez com a semente do retiro? Você convidou um amigo para estar aqui hoje? Você lembrou de alguém? Ou você só guardou? Hoje, você tem mais uma semente. E no decorrer da semana, vai ter as células normalmente. O que você vai fazer com essa semente? Você vai guardar de novo? Ou você vai convidar alguém para estar contigo na célula? Ou você vai convidar alguém para estar contigo no culto da base na sexta? Ou você vai convidar alguém para estar contigo no culto do Biuan, sábado que vem? Se a gente pegar essa semente de hoje e transformar ela num convite, semeando ela no coração de mais uma pessoa, semana que vem a gente já vai ser o dobro. Novamente eu te falo, não é por quantidade, é por fidelidade. Não tem como você pegar esse evangelho, essa palavra, e não multiplicar. Há tantas pessoas sedentas lá fora, que viveram as experiências mais terríveis nesse carnaval. Por que você não se deixa ser um instrumento? Por que você não leva essas experiências que você está transformando a tua vida, para transformar a vida dela? Esteja com ouvidos atentos como sentinela. E quando você ouvir alguém gritando, alguém pedindo socorro,
Compartilhe essa palavra que Deus tem colocado no seu coração, cara. Hoje não é sobre o quanto você recebeu, é sobre o que você vai fazer com o que recebeu. Você vai enterrar, você vai negligenciar ou você vai multiplicar? Faça como Samuel. Fale: Senhor, fale, que o teu servo ouve. Faça como Moisés, e não deixe que amanhã seja igual a hoje. Amanhã você vai receber uma folha em branco de novo. O que você vai fazer? Vai escrever a mesma história de hoje? Essa mesma história chata que não conquista ninguém para o reino? Escreva algo diferente. Fale para Deus: se a tua presença não for comigo, eu não quero viver. Sentinelas, eles não vivem de evento, vivem de presença. Quem guarda a presença frutifica. E nesse fim de culto, eu queria fazer algo diferente. Queria pedir que os líderes de célula que estão aqui hoje venham aqui na frente.